testificou do quê? Da palavra de Deus. Ele era um fiel pregador da palavra. Por isso foi elogiado como servo. E com a palavra de Deus mandava ele ir para a igreja e guardar os mandamentos. Ele fazia isso. E foi elogiado por isso. Testificou da palavra. Depois disso que ele testificou o quê? Do testemunho de... O que vem a ser o testemunho de Jesus? Nós sabemos. Mas vamos estudar mais adiante. Está lá em Apocalipse 19. Quando nós estudarmos Apocalipse 19 e o 12, nós vamos estudar o que é o testemunho de Jesus. Por hora, o que eu posso adiantar é que Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, João recebeu o dom de profecia? Claramente, tanto que ele está usando aqui na revelação. Ele era um profeta de Deus, por isso foi elogiado, porque usou o dom da maneira como Deus deu. E o terceiro motivo pelo qual ele foi elogiado diz aqui: porque além de testificar da palavra e do testemunho, ele escreveu sobre tudo o que ele viu. E olha, amigos, nós vimos aqui na quarta-feira passada que João viu muita coisa com Jesus. Não há espaço nesse livro para relatar tudo que João viu. No Evangelho ele relatou o que deu para relatar, mas ele andou com Jesus. Nós vimos aqui que ele assistiu Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, esteve no Getsemane com Jesus no momento de sofrimento, esteve aos pés da cruz com Jesus e ao lado de Maria quando todos fugiram. Vimos várias coisas aqui, e ele viu muita coisa, e foi elogiado aqui no livro por isso, por razões muito fortes. Deus deu a ele essa revelação. Verso 3, e aqui, poucas vezes na Bíblia, poucas vezes você vai encontrar uma bênção tríplice num livro bíblico como há aqui no Apocalipse, que muitos não leem. E esse é talvez o único livro que eu me lembre na Bíblia, posso estar errado, talvez o único que revele uma bênção tríplice. Aqui diz no verso 3: bem-aventurado aquele que faz o quê? Lê. Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. 3 bênçãos: para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que pratica, guarda. Adianta só ler? Tem gente que fica só nesse estágio. Pega a Bíblia em casa e lê e parou por aí. Leu. Sabe tudo que está na Bíblia. Só sabe, conhece, só. Aos que leem e ouvem. O que é ouvir? Por acaso algum ser humano não tem ouvido para ouvir? O que a Bíblia está falando aquele que ouve? O que é ouvir? Ler e prestar atenção. Mas não para por aí, esse é o segundo estágio. Qual é o terceiro estágio da bênção? É abençoado aquele que lê? A Bíblia diz que sim. É abençoado o que ouve? A Bíblia diz que sim. Mas qual é o último estágio? Aquele que faz, pratica. Esse é o ponto. Será que eu parei no segundo nível? Leio e ouço, mas não faço. Não faço ainda. Estou estudando se vou fazer ou não. A recomendação de Deus é o seguinte: leu, ouviu, faz. Faz, não fica esperando. Ah, mas ainda tenho dificuldade. Faça logo. Você entendeu? Faz. Pratica aquilo que você aprendeu de Deus. Por isso que tem 3 bem-aventuranças nesse livro: para o que lê, para o que ouve e para o que pratica. Eu pergunto, quando Deus diz que é bem-aventurado, será que Ele está brincando? Será que nós essa noite que estamos aqui lendo e ouvindo e praticando, tem alguma bênção para nós aqui essa noite? O que você acha? Você deixou outras coisas e veio buscar aqui a sua bênção. E eu não ouvi amém. Amém. Você veio buscar a sua bênção desta noite. Isso é uma promessa, gente. Não dá para brincar com isso aqui. Você está sendo abençoado nesse momento aqui. É uma promessa de Jesus. Você vai sair daqui e amanhã você vai descobrir que bênção foi essa. Mas você está recebendo. Verso 4. Do 4 ao 8, eu vou ler, você vai ver que a Trindade, que coisa maravilhosa, a Trindade divina saudando a nós. Vamos ver as 3 pessoas da Trindade nessa salvação? Verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Para quem que ele está escrevendo esse livro aqui? A revelação? Para as... Não é para a igreja? Eu disse que era para a igreja. Mas tem gente que acha que não precisa estar na igreja. Mas a revelação é para a igreja. Diz aqui as 7 igrejas da Ásia. Eu não vou me deter nisso essa noite, porque nós vamos estudar na próxima sexta o assunto do capítulo 2 e 3. Na próxima quarta-feira, o assunto do capítulo 2, que são a carta às 7 igrejas. Só vou adiantar uma coisa: o número 7 no livro de Apocalipse é um número também que tem um grande simbolismo.
O que significa o número 7 na Bíblia? Perfeição, plenitude. Então a carta às 7 igrejas não quer dizer que são apenas para as 7 igrejas da Ásia que foram mencionadas na Bíblia, também para elas. Mas você vai ver comigo semana que vem, com clareza, sem a menor dúvida, que as cartas não se referiam apenas àquelas 7 igrejas, mas que as 7 igrejas nominadas, indicadas, representavam 7 períodos da igreja de Deus na terra, 7 fases da igreja. Cada igreja daquela representava uma fase, um período da igreja de Deus até o nosso tempo. Você vai aprender isso quarta-feira que vem. É um estudo imperdível, não deixe de vir. E você vai ver como toda a história de Deus da igreja na terra e tudo o que aconteceu de certo e de errado estava profetizado nesse livro. Tudo profetizado aqui. Os 7 períodos da igreja. Em que período nós estamos? No 7º. Portanto, está no tempo do fim? Nós estamos vivendo o último período da igreja. Período da volta de Jesus. Laodiceia. Nós vamos estudar isso, tá? Por hora só vou mencionar isso. Segue no verso 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é aquele que era e há de vir? Deus. Deus. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E eu pergunto agora, o que quer dizer isso aqui? 7 espíritos. Número 7. A primeira pessoa da divindade, da trindade divina, Deus o Pai. Agora a Bíblia fala de 7 espíritos, sendo que 7 é a perfeição e a plenitude. Está falando de que espírito? Espírito Santo de Deus, que é pleno, é perfeito. 7 espíritos. O espírito perfeito, pleno. O Espírito de Deus. O número 7 é simbólico. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Pronto, fechou a trindade. O Pai, o Espírito Santo e o Filho se apresentando aqui a João. E diz que Jesus é o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. Por que ele é o primogênito dos mortos? O que significa aqui o primogênito dos mortos? Ele foi o primeiro a morrer? Não. Antes de Jesus morrer, muitos outros morreram. E Jesus até ressuscitou alguns. O que significa primogênito em termos bíblicos? O mais importante, o mais eminente. Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele foi o ser mais importante que morreu, que experimentou a morte. Primogênito nesse sentido, o mais eminente. E era assim no tempo de Israel. O primogênito nem sempre era o primeiro, mas era o mais importante. Isso há vários exemplos na Bíblia. Final do verso 5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Verso 7, e surge aqui no livro de Apocalipse a primeira promessa da segunda vinda de Jesus, no Apocalipse. A primeira vez que já é mencionada a segunda vinda de Jesus, ou a volta dele. Diz assim: vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui uma explicação. Estudamos aqui durante a classe bíblica, e eu não vou repetir agora, não dá, só rapidamente, o que acontece com os mortos quando Jesus voltar. E vimos aqui rapidamente que os justos que estão na sepultura, quando Jesus voltar, o que acontece com eles? São ressuscitados, transformados num corpo glorioso, arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. O que acontece com os que estão nas sepulturas, mas são os ímpios? Aqueles que não creram em Jesus. O que acontece quando Jesus voltar? Nada. Permanecem onde estão, na sepultura, e ficam lá por 1000 anos. Já estudamos isso aqui. Mas a Bíblia está falando de uma outra ressurreição aqui, que nós chamamos de ressurreição especial. Quando Jesus voltar, além dos justos, que serão transformados e arrebatados, diz que há uma categoria de pessoas que será ressuscitada para ver a volta de Jesus. Quem são? Os que o trespassaram. Os que participaram direta ou indiretamente da morte de Jesus. Vamos citar aí Caifás, Herodes e tantos outros. Os que participaram, os soldados romanos que estiveram na crucifixão. Os que participaram direta ou indiretamente da morte de Jesus serão ressuscitados para ver a volta dele. Essa é uma ressurreição chamada de especial. Está aqui, a Bíblia.
Eu li alguns autores, alguns teólogos, que têm uma colocação interessante, e eu creio neles. Porque Jesus disse para Paulo, quando Paulo caiu do cavalo, quando Paulo perguntou: Senhor, quem és tu? Jesus respondeu o quê? Sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Alguns teólogos acrescentam que, além daqueles que participaram da morte de Jesus, alguns entendem que todos aqueles que perseguiram Jesus ou o povo também ressuscitarão nesse momento. É uma colocação teológica interessante, que se estenderia àqueles que perseguiram Jesus. Enfim, eu estou relatando para vocês aquilo que li. Não sei exatamente se vai ser assim ou não, mas estou transmitindo aquilo que eu aprendi. Portanto, alguns teólogos que entendem que essa categoria vai ser um pouco mais ampla do que somente aqueles que participaram da crucifixão em si. O que importa para nós não é a quantidade, é sabermos que vai haver um grupo especial de pessoas que, embora vão perder a salvação, um grupo que vai perder a salvação, serão ressuscitados para ver a volta de Jesus. É isso que interessa, essa é a informação que interessa. Segura. Verso 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega, nós sabemos, são letras do alfabeto grego. Alfa, a primeira letra; ômega, a última. Por que Jesus citou este exemplo para falar dele? Porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas, de A a Z do alfabeto. Aqui se refere a Jesus Cristo. Verso 9, para a gente avançar um pouquinho mais rápido. Verso 9: eu, João, agora eu vou falar dele, vai dar uma informação para nós, irmão vosso e companheiro convosco, no quê? Na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amigos, uma informação importante. Primeiro, João confessa que ele é nosso irmão numa série de coisas. Na nossa aflição, no sofrimento que ele também passou. No reino, que reino é esse? Aquele que Deus prometeu para nós e que nós aguardamos com fé e esperança. Ele diz: eu também vou estar lá com vocês. Também sou companheiro de vocês na promessa. Também aguardo por ela. E ele diz aqui que ele estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, ele estava na ilha de Pátimos preso, não estava de férias, não estava passeando. Lá, a ilha de Pátimos era um lugar onde eram enviados os principais presos políticos. Era um lugar para preso político. Olha, engraçado que João foi considerado um traidor da nação, porque seguia Jesus, um contraventor, um conspirador. Aliás, Cristo foi considerado assim. E ele estava lá, ele diz: por causa da palavra de Deus. Eu pergunto, será que alguns de nós aqui já passamos por injustiças, perseguições, privações, dificuldades, por causa da palavra de Deus? Será que alguém aqui já ficou desempregado porque foi fiel e guardou o sábado? João está dizendo assim, ó, aguenta firme, por causa da palavra de Deus eu estou aqui na ilha de Pátimos, mas o meu Deus vai voltar. Muitos de nós temos que entender que algumas privações nós vamos passar, algumas dificuldades e aflições nós vamos passar por causa da palavra de Deus. É assim, mas temos que ser fiéis à palavra de Deus, temos que ser defensores da palavra de Deus, temos que testemunhar. Nada vai me impedir de ser um fiel guardador da palavra de Deus. É esse o recado de João para nós. Ele está dizendo, ó, eu mesmo estou aqui passando pelo que eu estou passando por causa da palavra de Deus. E se Jesus não o poupou, a ele que recebeu todos esses elogios, por que nós somos melhores do que ele? Percebe? Temos que enfrentar o nosso calvário, as nossas dificuldades, por causa da palavra de Deus. Verso 10, ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele diz que foi arrebatado em espírito. É importante entender isso aqui, tá? Quando ele fala que foi arrebatado em espírito, não significa que o espírito dele saiu do corpo e foi vagando por aí conversar. Isso não tem nada a ver. A Bíblia não dá amparo a esse tipo de doutrina. Já estudamos isso. Não existe vida fora do corpo. O que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo de Deus, esse